O som estridente da sirene rasgou o fim de tarde como um aviso que ninguém ali podia ignorar. Encosta o veículo agora. As luzes vermelhas e azuis refletiam no asfalto quente da rodovia, misturando-se ao brilho dourado do pôr do sol brasileiro. Um carro de luxo, escuro, vidros fumê, seguia rápido demais para aquele trecho. O motorista freou com irritação, jogando o carro para o acostamento como quem se sente injustiçado, não advertido. Antes mesmo que a viatura parasse completamente atrás, a porta do motorista foi aberta com força. Isso é uma perda de tempo, disparou ele, ajeitando o paletó e olhando com desdém para a policial que descia do carro oficial. A policial de trânsito caminhou até ele com passos firmes. Era jovem, postura impecável, uniforme bem ajustado. O rosto denunciava cansaço de um dia longo, mas os olhos estavam atentos, acostumados a lidar com situações difíceis sem perder o controle. Boa tarde, senhor. O senhor estava acima do limite de velocidade permitido neste trecho da rodovia. Preciso dos documentos do veículo e da sua habilitação. O motorista soltou uma risada curta, sarcástica, como se tivesse acabado de ouvir uma piada de mau gosto. Você sabe com quem está falando? Perguntou, inclinando-se levemente para a frente, invadindo o espaço da policial. Tem ideia de quem está sentado aí atrás? Ele apontou o polegar para o carro, com um sorriso de superioridade que não tentava esconder. São pessoas importantes, muito importantes. Gente que você vê na televisão. Acho melhor não complicar as coisas. Alguns carros começaram a diminuir a velocidade ao passar. Motoristas curiosos tentando entender o que estava acontecendo. O acostamento, antes vazio, ganhava olhares atentos. A policial manteve a voz firme. Senhor, não importa quem esteja no veículo. A lei é a mesma para todos. Documentos, por favor. O sorriso do motorista se desfez por um instante, substituído por um olhar irritado. É sempre assim, resmungou. Gente pequena querendo se sentir grande por causa de uma farda. Ele caminhou até o carro com passos pesados, abriu o porta-luvas de maneira exagerada, revirando tudo enquanto reclamava em voz alta, quase como se quisesse uma plateia. Dentro do carro, no banco de trás, 2 homens permaneciam em silêncio. Kaká estava sentado à esquerda, o corpo ereto, as mãos apoiadas sobre as pernas. Usava um boné simples, aba baixa, óculos escuros. Ao seu lado, Neymar encostava a testa no vidro, observando a cena lá fora com inquietação evidente. Esse cara passou do limite, murmurou Neymar, em tom baixo, mas carregado de indignação. Kaká não respondeu imediatamente. Seus olhos acompanhavam cada gesto do motorista, cada palavra jogada com desprezo contra a policial. Havia algo naquela cena que o incomodava profundamente. Não era apenas a situação em si, mas o fato de tudo aquilo estar acontecendo sob o mesmo nome que ele carregava há tantos anos. Calma, disse Kaká, finalmente. Vamos ver até onde isso vai. Lá fora, o motorista voltou com os documentos na mão e os entregou quase jogando. Pronto, agora vê se agiliza isso. Estamos atrasados para um compromisso importante. A policial pegou os documentos e começou a conferir com calma, sem se deixar pressionar. O silêncio parecia irritar ainda mais o motorista. Olha, continuou ele, sinceramente, você devia ter mais respeito. Tem gente grande nesse carro. Um telefonema resolve isso e você sabe muito bem disso. A frase caiu pesada no ar. A policial ergueu os olhos lentamente. Senhor, estou pedindo que mantenha o respeito. Estou apenas cumprindo meu trabalho. Trabalho fácil, né? Ele retrucou, com um sorriso torto. Ficar multando o trabalhador enquanto o bandido faz o que quer. Foi nesse instante que Kaká sentiu algo se romper por dentro. Não era raiva explosiva. Era uma mistura de vergonha, desconforto e um sentimento antigo que ele conhecia bem. O de injustiça silenciosa. Aquela policial poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser alguém da família dele. Poderia ser uma jovem tentando apenas cumprir seu dever em um país onde isso, muitas vezes, já era um desafio enorme. Neymar, disse Kaká, em tom baixo. Isso não está certo. Neymar virou o rosto para ele. Não mesmo. Se ele continuar assim, vai dar problema.
O motorista ainda falava, agora com o tom mais agressivo. Vamos fazer o seguinte, disse ele, abaixando um pouco a voz, mas não o suficiente para não ser ouvido. A gente resolve isso aqui e pronto. Não precisa seguir com papelada. A mão dele se aproximou do bolso do paletó. Foi demais. A porta traseira do carro se abriu. O som seco chamou a atenção imediata de todos. A policial virou-se instintivamente. O motorista congelou no lugar. Kaká desceu primeiro. Tirou o boné. Passou a mão pelo cabelo. Respirou fundo. Neymar veio logo atrás, expressão fechada, braços tensos ao lado do corpo. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O vento soprou pelo acostamento, levantando poeira. Um motorista que passava reconheceu os dois e quase perdeu o controle do volante, diminuindo bruscamente. A policial arregalou os olhos, surpresa, mas rapidamente recompôs a postura. Não havia gritos, nem pedidos de foto. Apenas silêncio. Boa tarde, disse Kaká, com a voz firme, mas serena. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir desculpas. O motorista virou-se desesperado. Senhor Kaká, não precisa disso, disse ele rápido. Eu resolvo, fica tranquilo. Kaká não olhou para ele. Olhou diretamente para a policial. Peço desculpas pela velocidade do veículo, e principalmente pela forma como o senhor falou com a senhora. Continuou. Isso não é aceitável. Nem em meu nome, nem em nome de ninguém. Neymar deu um passo à frente. A senhora está certa em fazer seu trabalho, acrescentou. E ninguém aqui está acima da lei. O motorista engoliu em seco. Mas isso é exagero. Tentou ainda. Isso é só uma multa. Não precisa disso tudo. A policial respirou fundo, sentindo o coração bater mais forte, mas manteve a compostura. Senhores, agradeço o respeito. Vou apenas cumprir o procedimento padrão. O motorista tentou interromper mais uma vez. Deixa que eu cuido disso. Não, disse Kaká, de forma clara, firme, definitiva. A palavra caiu como um ponto final. Vamos seguir exatamente como manda a lei, completou ele. A policial voltou a olhar os documentos, agora com as mãos um pouco trêmulas, não de medo, mas de emoção contida. Em anos de trabalho, raramente tinha visto algo assim. Enquanto ela preenchia o auto de infração, Kaká observava o entorno. Pessoas comuns, carros passando, o Brasil real seguindo seu curso, alheio àquele pequeno, mas significativo momento. Ele pensou na própria trajetória, nos campos de terra, nos primeiros treinos, nas derrotas silenciosas. Pensou em como sempre acreditara que sucesso só fazia sentido se viesse acompanhado de valores. Senhor Kaká, disse a policial, estendendo o papel. Preciso da assinatura aqui. Ele pegou a caneta sem hesitar e assinou. Pronto, disse ela. O procedimento está concluído. Obrigado, respondeu Kaká, olhando-a nos olhos. E mais uma vez, desculpe pelo ocorrido. Ela assentiu, emocionada, mas profissional. Boa noite, disse. Boa noite, responderam Kaká e Neymar juntos. Ao entrarem no carro novamente, o silêncio era absoluto. O veículo voltou à estrada, agora dentro do limite permitido. O motorista dirigia rígido, sem dizer uma palavra. Neymar quebrou o silêncio depois de alguns minutos. Isso precisava ter acontecido, disse. Kaká olhou pela janela, o céu já escurecendo. Precisava, concordou. E essa história não termina aqui. O carro seguiu em frente, mas algo havia mudado para sempre naquela noite. O papel da prancheta fazia um som seco a cada movimento da caneta da policial. Era um ruído simples, quase imperceptível, mas naquele acostamento parecia alto demais, como se marcasse o tempo de uma situação que já tinha ido longe demais para ser apenas uma multa de trânsito. O motorista permanecia alguns passos atrás agora, inquieto. As mãos, antes confiantes, não sabiam onde ficar. Ele ajeitava o paletó, limpava a garganta, lançava olhares rápidos para Kaká e Neymar, tentando decifrar até onde aquilo iria. A presença deles fora do carro tinha desmontado completamente o papel que ele costumava desempenhar. O de intermediário poderoso, o de alguém que resolvia problemas usando nomes famosos como moeda. Senhora, ele tentou novamente, em um tom mais baixo,
quase conciliador. Não precisa seguir com tudo isso. Dá para resolver de forma simples. Ninguém precisa sair prejudicado. Antes que a policial respondesse, Kaká se virou lentamente. Não havia raiva em seu rosto, mas havia algo mais forte, convicção. O tipo de firmeza que não se impõe pelo volume da voz, mas pela clareza do limite. Não, disse ele, apenas. A palavra foi curta, limpa, definitiva. O motorista abriu a boca para argumentar, mas desistiu. Neymar observava tudo em silêncio, braços cruzados, o maxilar contraído. Ele conhecia aquele tipo de situação. Já tinha visto muitas vezes pessoas confundirem proximidade com poder, acesso com autoridade. A policial respirou fundo e continuou o procedimento. O veículo estava 40 km acima do limite permitido, explicou, agora se dirigindo diretamente a Kaká e Neymar. Isso caracteriza infração grave. Nós entendemos, respondeu Kaká, e assumimos. A naturalidade da resposta pareceu surpreender a policial mais do que qualquer outra coisa naquela noite. Em anos de estrada, ela já tinha ouvido de tudo. Ameaças veladas, telefonemas misteriosos, promessas de conversar depois. Raramente alguém dizia assumimos. Posso fazer uma pergunta? Disse ela, com cuidado. Claro, respondeu Kaká. Por que o senhor decidiu descer do carro? Kaká demorou alguns segundos para responder. Olhou para o asfalto, depois para a linha do horizonte onde o céu começava a escurecer. Porque ficar em silêncio também é uma escolha, disse. E eu não quis escolher o silêncio enquanto alguém era desrespeitado em meu nome. A policial sentiu um nó discreto se formar na garganta. Não era idolatria. Era reconhecimento humano. Algo raro. Obrigada, disse ela, em tom baixo, mas sincero. O motorista soltou uma risada nervosa. Vocês estão exagerando. Amanhã ninguém vai lembrar disso. Neymar descruzou os braços e deu um passo à frente. Quem é humilhado lembra, respondeu. Sempre. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente do anterior. Não era confronto, era constrangimento. A policial terminou de preencher o auto de infração, destacou o papel e o estendeu a Kaká. Preciso da assinatura aqui. Ele assinou sem hesitar. O pagamento pode ser feito dentro do prazo indicado, explicou ela. Vamos resolver isso ainda hoje, respondeu Kaká. O motorista arregalou os olhos. Hoje, não precisa disso tudo. Kaká se aproximou dele, agora perto o suficiente para falar em tom baixo. Precisa? Sim, disse. Porque isso não é sobre dinheiro. É sobre respeito. A policial devolveu os documentos. Podem seguir viagem. Boa noite. Boa noite, responderam Kaká e Neymar juntos. O carro voltou à estrada. O ronco do motor parecia mais contido, quase tímido. O velocímetro agora respeitava cada limite. Dentro do veículo, o clima era completamente diferente do início da viagem. Não havia música, não havia conversa trivial. Apenas o som constante dos pneus no asfalto. O motorista dirigia com os ombros rígidos, olhos fixos à frente. Você entende o que aconteceu lá fora? Perguntou Neymar, quebrando o silêncio. Entendo, respondeu o motorista, seco. Kaká virou-se levemente em sua direção. Não, disse com calma. Acho que não entende. O motorista respirou fundo. Eu só tentei proteger vocês. Sempre fiz isso. Proteger do quê? Perguntou Kaká. Da lei? O motorista não respondeu. Você acha mesmo, continuou Kaká, que o respeito das pessoas vem do medo ou do nome que a gente carrega? Vem do poder, murmurou o motorista. Neymar balançou a cabeça, com um sorriso triste. O medo cala, mas não muda ninguém. O carro seguiu em silêncio por vários minutos. As luzes da cidade começaram a surgir à distância, anunciando a chegada ao local do evento. A festa era luxuosa. Tapete iluminado, carros importados, flashes discretos. Kaká e Neymar foram reconhecidos imediatamente. Cumprimentos, sorrisos, celulares apontados. Tudo parecia normal para quem via de fora. Mas Kaká sentia um vazio estranho. As conversas eram educadas, os risos eram altos, mas sua mente estava longe dali.
Em determinado momento, afastou-se para um canto mais silencioso do salão. Neymar se aproximou, segurando um copo de água. Você está pensando nisso ainda? Disse. Estou pensando no que deixei acontecer, respondeu Kaká. Em como, sem perceber, a gente cria um ambiente onde outros acham que podem ser mais do que são. Neymar assentiu. A fama amplia tudo, disse. O bem e o mal. Kaká respirou fundo. Amanhã, disse ele, vou resolver isso. Neymar não perguntou o quê. Ele já sabia. A festa continuou. Mas para Kaká aquela noite já tinha cumprido seu papel muito antes do último convidado ir embora. Enquanto voltavam para casa, ele observava a cidade pela janela. Pessoas simples, bares cheios, vendedores fechando suas barracas. E pensava na policial. Em quantas vezes ela já tinha ouvido palavras parecidas. Em quantas vezes ninguém tinha descido do carro para dizer não. A multa não mudaria o país, mas talvez mudasse uma pessoa. E para Kaká, isso já era motivo suficiente para não fingir que nada tinha acontecido. A manhã chegou silenciosa, quase respeitosa, como se soubesse que algo havia mudado na noite anterior. Kaká acordou antes do despertador. O quarto ainda estava envolto por uma luz suave que entrava pelas frestas da cortina, mas sua mente já estava desperta havia algum tempo. Ele permaneceu alguns minutos deitado, olhando para o teto, revivendo a cena no acostamento da rodovia com uma clareza incômoda. A voz do motorista, o olhar contido da policial, o silêncio pesado depois que ele disse não. Tudo voltava como um filme que se recusava a terminar. Levantou-se devagar, caminhou até a janela e abriu levemente a cortina. Lá fora, a cidade começava a se mover. Pessoas caminhando apressadas, ônibus lotados, motos cortando o trânsito, vendedores abrindo suas portas. Era o Brasil real, distante dos salões iluminados da festa da noite anterior. Aquele contraste sempre o atingia com força. Foi até a cozinha e preparou um café simples. Não pediu ajuda. Não ligou a televisão. Sentou-se à mesa sozinho, segurando a xícara quente com as duas mãos, como se buscasse ali algum tipo de ancoragem. Ao longo da carreira, Kaká aprenderá a conviver com o barulho externo, com opiniões, expectativas, aplausos e críticas. Mas o que o incomodava agora vinha de dentro. Ele pensava no tempo. No quanto o tempo e a fama mudam as pessoas, não apenas quem está sob os holofotes, mas também quem caminha ao redor. Lembrou-se de quando tudo era simples. Dos primeiros treinos, dos campos irregulares, dos ônibus apertados. Naquela época, ninguém se sentia acima de ninguém. Todos estavam ali tentando conquistar algo. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Neymar. Dormiu. Kaká sorriu de leve antes de responder. Pouco. E você? Também. Fiquei pensando em ontem. Kaká digitou lentamente. Eu também. Alguns segundos depois, o telefone vibrou novamente. Você vai falar com ele, né? Kaká não respondeu de imediato. Levantou-se, caminhou pela sala, parou diante de uma estante onde havia algumas fotos antigas. Em uma delas, ainda jovem, sorria com uma camisa simples, abraçado à família. Aquela imagem sempre o lembrava de quem ele era antes de tudo. Vou, respondeu por fim. Hoje. Do outro lado da cidade, o motorista também despertava cedo. Mas, ao contrário de Kaká, seu despertar vinha carregado de ansiedade. Ele se sentou na beira da cama, passou a mão pelo rosto e soltou um suspiro longo. A cena da rodovia não saía de sua cabeça, mas ele a revivia de forma diferente. Em sua versão, tudo não passava de um mal-entendido exagerado. Uma situação que, em outros tempos, teria sido resolvida em minutos. Vestiu-se com mais cuidado do que o habitual. Escolheu uma camisa discreta, um paletó simples. Diante do espelho, ensaiou algumas frases. Pensou em dizer que estava apenas fazendo seu trabalho, que sempre protegera seus patrões, que nunca tivera más intenções. Em nenhum momento ensaiou um pedido de desculpa sincero. Para ele, o erro tinha sido de tom, não de atitude. Quando chegou à casa de Kaká, percebeu imediatamente que o clima era diferente. Não houve cumprimentos calorosos, nem conversas paralelas.
Foi conduzido diretamente ao escritório. A porta se fechou atrás dele com um som seco, definitivo. Kaká estava de pé, de costas, olhando pela janela. As mãos estavam nos bolsos, a postura ereta, mas o semblante sério. Ele demorou alguns segundos antes de se virar, como se quisesse organizar os próprios pensamentos. Senta, disse, apontando para a cadeira diante da mesa. O motorista obedeceu. O silêncio inicial foi longo. Kaká não parecia ter pressa. Ele sabia que certas conversas precisavam de espaço para que a verdade emergisse sem interrupções. Você lembra do que aconteceu ontem? Perguntou finalmente, em tom calmo. Lembro, respondeu o motorista. Mas acho que tudo foi levado longe demais. Kaká inclinou levemente a cabeça. Vamos falar com calma, disse. Quando você disse você sabe com quem está falando, de quem exatamente estava falando? O motorista hesitou por um instante. Do senhor, do Neymar, do nível de pessoas que estavam no carro. E o que isso significa para você? Insistiu Kaká. Significa que não somos pessoas comuns, respondeu ele, escolhendo as palavras. Que temos compromissos importantes. Que não podemos ser tratados como qualquer um. Kaká respirou fundo. Não havia raiva em seu rosto, mas havia decepção. Uma decepção profunda, silenciosa. Então você acha que eu não sou uma pessoa comum? Perguntou. O motorista se remexeu na cadeira. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você mostrou, respondeu Kaká. E mais do que isso, foi assim que você agiu. Ele levantou-se e começou a caminhar lentamente pelo escritório. Eu cresci ouvindo que caráter se mede quando ninguém está olhando. Continuou. Ontem, todo mundo estava olhando. E mesmo assim você escolheu desrespeitar alguém em meu nome. Eu só queria evitar problema, murmurou o motorista. O problema não era a multa, rebateu Kaká. O problema foi a maneira como você falou. O desprezo, a sensação de superioridade. Ele parou diante da mesa e encarou o motorista. Você sabe qual é o maior perigo da fama? Perguntou. Não é perder dinheiro. É perder o senso de limite. E pior ainda, deixar quem está ao seu redor achar que também não tem limites. O motorista permaneceu em silêncio. Eu falhei em algo, continuou Kaká. Eu deixei você acreditar que podia agir assim. E isso também é responsabilidade minha. Por um breve momento, o motorista pareceu esperançoso. Então, podemos seguir em frente. Kaká balançou a cabeça lentamente. Não do mesmo jeito. Ele abriu uma pasta sobre a mesa e empurrou um envelope em direção ao motorista. Seu desligamento. Todos os direitos garantidos. Tudo feito corretamente. O rosto do motorista perdeu a cor. O senhor está me mandando embora por causa de uma multa. Não, respondeu Kaká, com firmeza. Estou te desligando por causa de uma postura. Por achar que pode humilhar alguém porque acredita estar protegido por um nome famoso. O motorista apertou o envelope com força. O mundo não funciona assim, disse, quase num sussurro. Kaká sustentou o olhar. Talvez não funcione, mas é assim que eu escolho viver nele. O homem levantou-se lentamente, sem dizer mais nada, e saiu. A porta se fechou, encerrando não apenas um vínculo profissional, mas uma forma de pensar. Kaká permaneceu sentado por alguns minutos, em silêncio. Não sentia alívio, sentia peso, mas também sentia clareza. Mais tarde naquele dia, decidiu sair sozinho. Vestiu roupa simples, colocou um boné, dirigiu ele mesmo. Pegou a estrada sem destino certo. Em determinado ponto, reconheceu o trecho da rodovia onde tudo havia acontecido. Diminuiu a velocidade. Parou no acostamento por alguns segundos. Observou os carros passando, cada um carregando suas próprias histórias invisíveis. Pensou na policial. Imaginou-a iniciando mais um turno, vestindo o uniforme, respirando fundo antes de enfrentar mais um dia difícil. Ele sorriu de leve. Aquela situação não sairia nos jornais, não viraria manchete, mas algo dentro dele havia mudado. E talvez, em algum lugar, dentro de outra pessoa também. Kaká ligou o carro novamente e seguiu viagem, consciente de que fama não é um escudo, é uma responsabilidade. O fim de tarde chegou com uma luz suave, dourada.
entrando pelas janelas da casa de Kaká como se quisesse aliviar o peso do dia. A conversa da manhã ainda ecoava em sua mente, não como um arrependimento, mas como uma constatação. Algumas decisões não trazem alívio imediato, trazem responsabilidade. E ele estava em paz com isso. Kaká caminhava descalço pela sala, sentindo o frio discreto do piso sob os pés. A casa estava silenciosa. Não havia funcionários por perto, nem compromissos imediatos. Apenas ele e os próprios pensamentos. Em determinado momento, o telefone tocou. Ele olhou o visor antes de atender. "Fala", disse, reconhecendo a voz antes mesmo de ouvir a primeira palavra. "E aí, irmão?", disse Neymar, do outro lado. "Fiquei sabendo que você resolveu tudo." Kaká suspirou de leve. "Resolvi o que precisava ser resolvido. Imagino que não tenha sido fácil." "Não foi", respondeu Kaká com honestidade. "Mas era necessário." Houve um breve silêncio do outro lado da linha. "Ontem à noite eu fiquei pensando muito naquilo", continuou Neymar. "Na facilidade com que algumas pessoas confundem fama com permissão para fazer qualquer coisa." Kaká se sentou no sofá. "A fama amplia tudo", disse. "O que a gente é de verdade aparece com mais força. Para quem está sob os holofotes e para quem anda ao redor. E às vezes a gente demora para perceber isso", completou Neymar. "Demora", concordou Kaká. "Mas quando percebe, não dá para fingir que não viu." Depois de se despedirem, Kaká ficou ali por alguns minutos, em silêncio. O sol já começava a se esconder, pintando o céu de tons alaranjados. Ele se levantou, pegou a chave do carro e decidiu sair novamente. Sem anúncio, sem escolta, sem pressa. Dirigiu pelas ruas da cidade, passando por bairros diferentes, observando pessoas comuns vivendo suas rotinas. Em um semáforo, parou ao lado de um ônibus cheio. Rostos cansados, alguns distraídos no celular, outros apenas olhando para frente. Um garoto no banco da janela reconheceu Kaká, arregalou os olhos e cutucou a mãe. Kaká sorriu e fez um gesto discreto com a cabeça. Nada além disso. Seguiu em frente. No dia seguinte, a rotina retomou seu curso. Treinos, reuniões, compromissos. Mas algo estava diferente. Não nos horários, nem na agenda. Estava no olhar de Kaká. Mais atento, mais presente, mais consciente de cada pequena interação. Na rodovia, a policial também seguia sua vida. Vestiu o uniforme cedo, prendeu o cabelo, respirou fundo antes de sair de casa. A noite em que Kaká e Neymar haviam parado seu turno ainda estava viva na memória, mas ela não falava sobre aquilo com ninguém. Não por medo, nem por modéstia excessiva. Era simplesmente o jeito dela. Fazer o que era certo e seguir. Durante o turno, outro carro foi parado por excesso de velocidade. O motorista reclamou, gesticulou, tentou se justificar. Nada fora do comum. Ela manteve a postura, explicou calmamente, aplicou a multa. Quando o homem foi embora, contrariado, um colega se aproximou. "Você ficou sabendo?", perguntou ele. Aquela história da semana passada, era o Kaká e o Neymar mesmo. Ela deu um meio sorriso. "Eu sei. E você ficou tranquila daquele jeito?" Ela pensou por um segundo antes de responder. "Eu estava trabalhando." O colega balançou a cabeça, admirado. "Tem gente que acha que fama muda tudo." "Não muda o que é certo", respondeu ela, simples. Enquanto isso, o ex-motorista de Kaká vivia dias difíceis. O envelope ainda estava sobre a mesa da cozinha. Papéis organizados, direitos garantidos, mas o vazio permanecia. Ele passara noites mal dormidas, revivendo cada palavra dita na rodovia, cada olhar que ignorara, cada limite que ultrapassara. Em uma manhã, caminhando sem rumo pelo bairro, parou em um cruzamento movimentado. Viu uma viatura de trânsito estacionada, uma policial conversando com um motociclista. A cena o atingiu em cheio. Pela primeira vez, não sentiu raiva nem vontade de se impor. Sentiu vergonha. Uma vergonha silenciosa, pesada, mas necessária. Talvez aquela demissão não fosse apenas uma perda. Talvez fosse um corte. Um ponto de ruptura que obrigava a repensar quem ele era quando achava que ninguém podia dizer não. Dias depois,
Kaká recebeu uma carta simples. Papel comum, escrita à mão. Ele a abriu com calma e leu atentamente. Não havia acusações, nem pedidos desesperados. Apenas o reconhecimento de atitudes erradas, de uma postura que nunca deveria ter existido, e a admissão de que aquela conversa no escritório tinha sido dura, mas justa. Kaká dobrou a carta com cuidado e a guardou em uma gaveta. Não respondeu. Algumas mensagens cumprem seu papel apenas ao serem recebidas. O tempo passou. Em uma entrevista casual, semanas depois, um jornalista perguntou sobre responsabilidade, sobre exemplo, sobre o peso de ser referência para milhões de pessoas. Kaká pensou por alguns segundos antes de responder. A gente cresce achando que grandes gestos mudam o mundo, disse. E às vezes mudam. Mas, na maioria das vezes, são as pequenas escolhas, feitas quando ninguém está fumando, que mostram quem a gente realmente é. A frase não virou manchete, não viralizou. Mas quem ouviu, ouviu de verdade. Numa noite tranquila, Kaká assistia televisão quando uma reportagem rápida sobre trânsito passou na tela. Imagens genéricas de rodovias, policiais trabalhando, orientando motoristas. Em um dos quadros, por poucos segundos, ele reconheceu a mesma policial. Ela falava com firmeza e serenidade sobre respeito às leis. Kaká sorriu, desligou a televisão e ficou ali, em silêncio, com os próprios pensamentos. Não havia heróis naquela história, nem vilões caricatos. Havia pessoas comuns fazendo escolhas todos os dias. No fundo, aquela situação na estrada nunca foi apenas sobre velocidade. Foi sobre limites, sobre entender que status não compra respeito, que fama não justifica arrogância, que o verdadeiro valor de alguém aparece quando ele poderia simplesmente virar o rosto, e escolhe não virar. Antes de dormir, Kaká pegou o celular e enviou uma mensagem curta para Neymar. Às vezes, o maior exemplo é aquele que quase ninguém vê. A resposta veio alguns minutos depois, e é o mais difícil de dar. Kaká colocou o telefone na mesa, apagou a luz e deitou. Dormiu tranquilo, sabendo que, naquela noite na rodovia, ele tinha escolhido descer do carro. E talvez seja exatamente isso que define uma vida inteira. Não quem você é quando todos te reconhecem, mas quem você escolhe ser quando poderia simplesmente seguir em frente.